eu vou fazer algumas considerações sobre o Velho Testamento. Nós estamos no 4º livro de Moisés, chamado Números. Esse livro de Números ele tem 36 capítulos e 1288 versículos. Números ele recebe esse nome, mas o nome original em hebraico é diferente. Esse nome Números é da Septuaginta, que é o Antigo Testamento do grego. Em hebraico seria algo assim como Bemidbar. E o nome seria No Deserto. Por quê? Não estaria equivocado esse nome, ao contrário, a gente jamais vai dizer que está equivocado. Por quê? Porque o livro de Números ele se passa desde o deserto do Sinai até as campinas de Moabe, vai terminar lá nas campinas de Moabe, e tu vai te dar conta que nesse período você passa quase 40 anos do povo no deserto pela desobediência. E tu vai entender que é desse jeito, o povo ele está próximo à terra prometida, eles enviam os espias, Deus manda enviar, e aí os espias passam 40 dias espiando a terra é boa, mas eles infamam a terra, e aí Deus pesa a mão e manda eles voltar para o deserto, e aí por cada dia que foi espiada a terra vai ser 1 ano, e toda aquela geração que se rebelou, que murmurou, ela morre no deserto. Então, no hebraico seria esse Bemidbar, que seria o nome do livro No Deserto. Do grego, aí nós temos o nome de Números, que seria alguma coisa assim como arikmoi ou aritmoi, da onde vem a nossa palavra, no nosso idioma, aritmética. E aí por que você entende também que poderia ser o nome de Números? Porque o nome de Números, por quê? Já inicia com um censo, a tomada da congregação dos filhos de Israel, segundo as famílias. Então já inicia, depois no capítulo 26 também tem o censo, e tem o censo dos levitas também. Então o nome em grego se tornou Números e é como nós chamamos o 4º livro de Moisés do Pentateuco. Nós temos aqui o início, a contagem, e só de interessante, no final eles estão contando de 20 anos para cima, são todos aqueles que podem sair à guerra. Então o serviço militar, o serviço de guerreiro, de militar, começava aos 20 anos, e aqui tu vai entender também que a tribo de Levi é deixada de fora. E aí depois, mais adiante, nós vamos ter, porque os levitas vão ser separados só para servirem na tenda do tabernáculo. A tribo maior é a tribo de Judá, que tem, a tribo de Judá, ela vai ter 74.600. Essa é a tribo maior de todas as 12 tribos. E é interessante tu saber de Judá, porque Judá ele começou, se tu iniciar lá para o Gênesis, voltar para o Gênesis, ele começou mal. Ele é o que tem a ideia. E ele é que tem a ideia de vender José para o Egito, e os irmãos todos obedecem ele, embora ele não sendo primogênito. Rúben era o primogênito. E ele tem a ideia de vender José, e é ele que encabeça a venda de José para o Egito. Então Judá começou assim, só que depois Deus começa a tratar na vida dele. E aí ele morre 2 filhos, ele perde a esposa morre, ele tem uma situação de prostituição, de fornicação com a nora sem saber. E aí nesse período Deus trata com ele, e tu vai ver depois, quando eles vão ao Egito comprar grãos, na hora que José, com astúcia, vai prender Benjamim, aí Judá de novo ele encabeça, e aí ele se coloca como intercessor e se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Então Deus tratou na vida dele. E aí de Judá vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um homem que começou mal,
mas terminou bem. E assim nós podemos ter um mau começo na nossa vida. Nós não podemos ter iniciado errado, mas não é porque nós iniciamos errado que Deus não pode tratar conosco que nós possamos terminar bem. Então tu entende assim, ele terminou muito bem, terminou de maneira excelente, mas começou mal. Nós temos, Rubem era o primogênito, mas é por ele ter dormido com uma concubina de seu pai, ele perde o direito da primogenitura, mas nós vamos ver, e tu vai ver isso com passada do ensino da palavra, que quem recebe o direito é José. José é que recebe o direito da primogenitura. Mas da onde vem o Messias? O Messias vem de Judá. E aí Judá, que tu já vê que ele começa a destacar que ele é a maior tribo que nós temos. Nós vamos ver no capítulo 2 que o acampamento ele tinha uma ordem. E isso é importante de nós saber. O acampamento ele tinha uma ordem. Só que a tenda do tabernáculo, tu vai ver no capítulo 2, versículo 17, ela ficava no meio. A tenda da congregação ficava no meio de todos os exércitos, de todo o arraial dos israelitas, com os levitas fazendo a proteção da tenda e a guarda da tenda da congregação. Então, os levitas armavam as suas tendas, seu acampamento, em volta da tenda da congregação. E eles não tinham prerrogativa de fazer o serviço militar, porque eles eram os responsáveis pela guarda do tabernáculo. Então a ordem seria assim, o tabernáculo ia era montado e a frente dele ficava para o leste, para o ocidente, para o leste, para o oriente. A parte da frente ficava para o oriente. E nessa parte da frente do tabernáculo ia ficar Moisés, Arão e seus filhos. À frente deles, e aí ia ter Judá liderando com Issacar e Zebulon. Essa é a frente do tabernáculo. Quem ficava na porta era Arão, Moisés, Arão e seus filhos. A retaguarda, e aí vamos começar a ver os levitas. Os levitas tinham 3 famílias, e aí vão ficar a família de Gerson, vai ficar na parte de trás do tabernáculo, seria para o lado do ocidente, para o oeste. E aí as 3 tribos que ficariam, os 3 exércitos ficariam em Efraim, Manassés e Benjamim, com Efraim encabeçando. Do lado do norte, do lado do tabernáculo vai ficar Merari, a família de Merari. Mas dos exércitos vai ficar Dan liderando, Azer e Naftali. E ao sul, no lado sul, vai ficar a família de Coate, dos levitas, e aí as tribos vão ficar Rubem liderando, Simeão e Gade. Então essa é a ordem, e o tabernáculo é o centro, e aí vai sempre entrar naquela ideia. Uma coisa na nossa vida é ser cristocêntrico, Deus não está na nossa volta, Deus ocupa o centro da nossa vida. E aqui tu vai ver que sempre Deus é o centro. Até mesmo quando na ordem do acampamento e na ordem de marcha, sempre o tabernáculo ele ficava na frente. Então saía na hora da marcha, saía Judá, liderando com Issacar e Zebulon, depois vinha Rubem. Eu acredito que era Rubem que vinha na retaguarda, Rubem, mas, acredito não, está na Bíblia no capítulo 2, Rubem, Simeão e Gade. Depois vinha os levitas com a tenda do tabernáculo. Após isso, ia vir Efraim com Manassés e Benjamim. E fechando vinha Dan, Azer e Naftali. Essa era a ordem do tabernáculo. Da ordem de marcha, quando eles saíam a marchar. E o tabernáculo de novo permanecia no centro. E isso sempre a gente está importante a gente dizer, Deus é o centro da nossa vida. No capítulo 4, nós vamos ver, nos 13 e 4, nós vamos ver
os levitas sendo separados para trabalhar na tenda da congregação. Aí eu te disse, eles não entraram no arrolamento do serviço militar dos 20 anos para cima, porque eles iam ficar a serviço do sacerdote para o serviço do tabernáculo. Então os levitas eles foram contados e aí eles entravam para trabalhar. E aí as 3 famílias, né? Os filhos de Levi, as 3 famílias, a família de Gerson, Coate e Merari. E eles foram entregues ao sacerdote no lugar dos primogênitos, porque tu vai ver lá desde a morte dos primogênitos do Egito, o Senhor consagrou os primogênitos para eles. Os primogênitos do Senhor são meus. E os levitas vieram ocupar o lugar, eles vinham ocupar o lugar dos primogênitos e eles ficavam no serviço do Senhor. Eles faziam a guarda da congregação, diante da tenda da congregação e administravam no ministério do tabernáculo, ajudando os sacerdotes. Então aqui, da idade de 30 anos para cima até 50, eram todos aqueles que podiam entrar no serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Então tinha a idade de 30 anos até 50, eles trabalhavam. Depois de 50 eles podiam até ficar na guarda, na volta, mas não eram mais utilizados dentro do serviço interno do trabalho na tenda da congregação. E é interessante nós ver essa situação dos levitas, porque os levitas eles se dividiam assim. Os da família de Coate levavam os utensílios utilizados dentro da tenda da congregação. Os da família de Gerson levavam a parte de cortina, a tenda da congregação, a coberta de pedras de texugos, a cortina da porta. Então levava a parte de lona. E a família de Merari levava as tábuas, os varais, as colunas, as bases, as estacas e as cordas. Então é tudo trabalho pesado. Nós temos, e eu não tenho nada que falar contra, mas os levitas, na realidade, aqui dentro da tenda do tabernáculo, eles são os diáconos. A igreja do Novo Testamento não tem levitas. Se tu procurar, não vai achar levita nenhum no Novo Testamento. O levita que aparece é Barnabé, pregador, e João Marco, que é parente de Barnabé, que escreveu o Evangelho, mas não é músico. E nós temos, claro que a igreja vai pegando certas coisas que a gente vai pegando, que isso até por modismo, não sei, vou dizer assim, modismo, porque nós temos os apóstolos hoje, e aí nós temos os levitas hoje na igreja, que não existe na Bíblia, no Novo Testamento, levita nenhum, porque os levitas fariam o trabalho pesado da congregação. Então os levitas, na realidade, são os diáconos, são aqueles que fazem o trabalho pesado da igreja e ajudam a liderança e o sacerdócio. Da onde surgiu os levitas cantores, os que fazem o louvor? Aí surgiu lá na construção do templo, quando Davi antes, ele passa para Salomão, mas ele já organiza os louvores. Davi era músico, aí ele também era músico, além das outras, de ser rei, ser profeta, e ele tocava a sua harpa, aí ele levanta esse serviço para os levitas. Mas não existe isso na igreja. Se tu pegar em Neemias, aí Neemias vai falar de levitas e cantores, e ele faz essa distinção. Aí existe uma colocação, e eu tenho todo o respeito, não estou me levantando contra quem é músico, mas eu estou dizendo só que muitas vezes a pessoa não faz mais nada, e nós temos que trabalhar na igreja. Se tiver que limpar banheiro, limpar a igreja, nós temos para fazer o serviço. E aí existe sempre o que Deus espera de nós, humildade. Aí tem uma ideia que eu já escutei dizer que o ministério de louvor, da adoração, vai durar para sempre, que esse ministério não acaba, porque a pregação acaba, as coisas vão acabar. Só que aí tem um detalhe que eu penso comigo, e eu não estou me levantando. Não, nós vamos adorar a Deus, tendo voz boa, tendo voz ruim, nós vamos adorar a Deus de eternidade a eternidade. Só que Deus, se tu pegar lá no livro de Apocalipse, se Deus nos der graça, se nós chegar a entrar, nós vamos ver que não vai ter levita. Não existe ali levita no Apocalipse. Diz que Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes. E aí não tem vírgula levitas. Nós vamos ser sacerdotes, reis
de sacerdotes, vai ser um reino sacerdotal. Então não vai ter o levita. No Apocalipse não aparece os cantores e os levitas, aparece o quê? Um reino de sacerdotes, rei de sacerdotes para Deus. Então todos nós vamos ser sacerdotes e vamos ministrar ao Senhor. Só essa ressalva que nós estamos pegando dos levitas. No capítulo 5, os imundos são lançados fora do arraial. Existe a lei sobre a restituição, e sempre quando houver restituição, tem que restituir e acrescentar 1/5, que é 20%. E depois, ainda no capítulo 5, fala sobre a prova da mulher suspeita de adultério, quando vem o espírito de ciúme sobre o homem. E aqui, quem sabe, a gente pode dizer, por que Deus fez isso? Mas é até, quem podemos olhar de um jeito que seja uma proteção. Porque se a pessoa errou, infelizmente errou, como o homem errou, todo mundo pode errar. Isso aí é uma coisa que acontece. Mas muitas vezes também pode ser só o que a Bíblia diz, não pode ser só que veio o espírito de ciúme, mas não aconteceu nada. Não existiu situação nenhuma. E pode ter aquela situação, um ser humano com ciúme doentio ou qualquer coisa assim, pode ter problema. Então a mulher era levada ao sacerdote. O sacerdote lá fazia com que ela bebia uma água que era preparada pelo sacerdote e ele determinava, se ela não tivesse pecado, a esposa não tivesse pecado, que ela ia sair dali bem abençoada, mas se ela tivesse errado e cometido e pecado contra o esposo, ia ver aquelas águas e entrar para amaldiçoar e para amargar a vida dela. E a mulher dizia amém. E aí Deus ia mostrar, era a forma como Deus mostrava se tinha acontecido ou não tinha acontecido. Então, a pessoa, para que Deus faz isso? Mas muitas vezes tem uma proteção. Quem não errou, não errou. E acontecia essa situação, e aí Deus mostrava a verdade. No capítulo 6 nós temos a lei do nazireado, e aí o nazireu era um homem e mulher que se separaram para Deus fazendo um voto. E aí durante esse período de voto ele não bebia bebida forte, nem nada que viesse de vinho, não bebia vinho, nem nada que viesse da uva. E todos os dias ele não passava navalha sobre a sua cabeça, até que se cumprisse o período. E ele não podia se aproximar de corpo de morto nenhum. Se ele viesse a contaminar o nazireado dele, ele tinha que parar, ele parava, ele tinha que rapar a cabeça, e aí ele tinha que refazer o voto. Após também, então, ele terminava também o seu voto, ele podia voltar, pois que ele tinha cumprisse o período que ele tinha determinado, ele podia voltar a beber as coisas, beber o vinho ou as coisas que viessem da uva. No 6, capítulo 6, no versículo 22, o Senhor fala a Moisés a maneira como o sacerdote deveria abençoar os filhos de Israel. E aí tu pode ver que geralmente nos áudios, eu sempre coloco no final do áudio, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então é dessa forma que Deus determinou a Moisés que Arão abençoasse os filhos de Israel. E isso tu vai achar em Números no capítulo 6, a partir do versículo 22. No capítulo 7, cada príncipe das 12 tribos, ele oferece uma oferta igual ao Senhor. E aí nós vamos partindo para o 8. E no 8 nós temos a consagração dos levitas, e tu vai entender que os levitas, eles são quase que uma oferta. Eles são separados, e eles são como se fosse uma oferta ao Senhor, eles são ofertados ao Senhor para servir o Senhor no lugar dos primogênitos. No capítulo 9, tu vai ver que tem a celebração da primeira Páscoa depois da saída do Egito, a primeira celebração. E no versículo 15, nós vamos voltar àquela situação que quando o tabernáculo ele é levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E diz que durante a noite, essa nuvem ela ficava, à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã.
Então essa nuvem, ela é a presença de Deus, é o Shekinah, é a glória de Deus. E aí eu vou reportar rapidamente uma situação do Apocalipse, que muitas vezes a gente tem que ter o entendimento. Eu creio dessa forma. Diz que Jesus vem com as nuvens, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E muitas vezes a gente tem a ideia, porque Jesus, quando na primeira vinda, ele vem e ele é humilhado, ele veio para sofrer, ele veio para padecer, ele é o Cordeiro de Deus, ele é esbofeteado, os judeus zombam, escarnecem, ele é cuspido no rosto, você faz o que quiser, injuriado, caluniado, difamado, e ele recebe, e ele não injuria, ele não se defende, e ele aceita, porque ele é o Cordeiro de Deus e o Pai. Que tu vê que Deus aqui, tu vai ver sempre que Deus, o povo é rebelde, Deus, toda hora Deus quer destruir, Deus vai destruir o povo, e se Moisés se pede misericórdia para Deus, mas Deus sempre diz, olha, esse povo é rebelde, eu vou destruir todo mundo no deserto. E aqui Deus vê o sofrimento e o que o ser humano, nós, homens, criatura, fizemos com o nosso Criador. Então Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, e o homem pega o Criador, aquele que criou e fez todas as coisas e que mantém pelo seu poder, esbofeteia, cuspe no rosto, bate, machuca, maltrata, mata. Mas ele, como Cordeiro, ele não abriu a sua boca. Então os evangelhos mostram o quê? A humilhação. Jesus foi humilhado, ele é o Cordeiro de Deus. Mas o Apocalipse fala o quê? A exaltação de Jesus. E aí ele vem com as nuvens. E a nuvem não é assim, muitas vezes a gente vai pensar, ele vem com as nuvens, Jesus vem numa nuvenzinha de algodão, que bonitinho, Jesus sentado na nuvem, a nuvenzinha descendo, não. Se tu vê a nuvem é a glória de Deus. E quando Moisés vai subir no Sinai, a nuvem desce sobre o Sinai, é a presença de Deus, e aí tu vai ver que a nuvem, e eu vou pegar aqui para te escutar, que a nuvem é a glória de Deus repousando sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então, é fogo consumidor. Então não é que Jesus está vindo com glória exaltado, não vindo como um pobrezinho, nem como um coitado a pedir favor para ninguém. Ele vem exaltado e ele vem na nuvem. Essas nuvens, que ele vem com as nuvens, é o Shekinah, é o poder e a presença de Deus, creio eu. E aqui diz que era fogo consumidor, então não vai ser brincadeira. Então aí a pessoa, está vindo, Jesus vai vir, já fizeram o que quiseram com ele na primeira vez, agora na volta ele vem exaltado, e quando ele vem com a nuvem, ele vem com poder, com glória, ele vem com majestade, e essa nuvem é terror, é temor. Moisés disse, olha, eu estou todo apavorado, a Bíblia diz, Moisés diz, eu estou todo apavorado, assustado pela presença de Deus. Então essa é a nuvem que parou sobre o tabernáculo, que ninguém podia entrar no tabernáculo pela presença de Deus. E diz ainda que o povo não queria nem chegar perto, o povo se apavorou. Então não vai ser uma volta de Jesus que nós estamos esperando como igreja, e o povo espera a vinda de Jesus, a volta, a segunda vinda de Jesus, como se vai vir tranquilo. Não, vai ser terror para muita gente, vai ser fogo consumidor. E isso a gente tem que entender. Também nós vamos seguir ainda no livro de Números, e aí nós vamos ver que é feito 2 trombetas de prata no capítulo 10, para ser utilizada para chamar a congregação, chamar só os príncipes, e aí é tocado. E era tocada essas trombetas também quando Israel saía a pelejar com seus inimigos. E essa trombeta redimindo era perante o Senhor, é para que houvesse lembrança e que Israel fosse salvo dos seus inimigos. Nesse capítulo 10, eles partem do Sinai, eles estão no deserto, veja aí, é 10, no capítulo 10, e ainda eles estão no deserto. E aí vem aquele nome em hebraico, Bemidbar,
no deserto, eles continuam no deserto. E aí no 29, Moisés roga a Obabe que vá com eles. Quem é Obabe? Obabe é o filho de Reuel, ele é cunhado de Moisés. E aí Moisés pede que ele vá junto. E ele, no final dá a entender que ele vai, porque nós vamos ver lá em Juízes, tu vai ver que os filhos de Obabe estão lá em Canaã. Então, ele vai e Moisés pede que ele vá para ajudar, porque ele conhecia os lugares onde se acampavam no deserto. E aí Obabe serviria de guia, e Obabe possivelmente fosse medianita, porque ele é filho de Reuel, que é o sogro de Moisés, que era sacerdote de Midian. E aqui é interessante porque quem guiava o povo era o Senhor. Deus estava na nuvem guiando o povo. E Moisés pede para que vá Obabe junto. Então o que nós podemos tirar daqui é que Deus ele está na frente, está no comando, mas ele usa pessoas comuns e correntes como eu e tu. Então Deus podia aqui, Moisés convida ele para ir para ajudar, e ele é um ser humano falho, pecador, mas que pode ser usado pelo Senhor nosso Deus, assim como tu e eu. Deus está na frente, mas ele pode nos usar para ajudar nós, pecadores, sem mérito nenhum. Deus pode nos usar a nossa vida, assim como usou Obabe para ajudar a Moisés. Nós paramos aqui o áudio agora, desejando sempre que o Senhor esteja te abençoando e que tu faça um esforço para escutar os áudios da leitura da palavra de Deus, porque é mais importante do que tudo. Nós conhecemos a palavra. Se tiver dúvida, ficou com alguma dúvida, manda dúvida. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma acrescentar alguma coisa, se tiver alguma queixa, manda para nós, para que a gente possa receber e ser bênção na nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que nos ensina e que nós possamos aprender e colocar a tua palavra em prática na nossa vida diária, através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da Pai Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.